Eu aproveito para chamar agora uma entrevista muito importante que nós teremos aqui no Live CNN. A gente conversa agora com o embaixador de Israel no Brasil, o Daniel Zonshine, que gentilmente aceitou o nosso convite para poder conversar aqui com a gente. Embaixador, bem-vindo, hein? Bem-vindo à CNN Brasil. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia a todos. O senhor está neste momento em Israel, correto? Estou agora em Israel, uma cidade perto de Tel Aviv, no centro de Israel. Muito importante que nós possamos agora, então, ouvi-lo, porque nós estamos acompanhando uma segunda reunião por parte dos israelenses e já há informações sobre, para o senhor, sobre como poderia ser essa reação, de que maneira essas reuniões são divididas. Eu entendo que existe toda a questão de segurança diplomática, né, que o senhor tem até uma limitação de informações quanto à segurança e tudo mais, mas o que há de informação que o senhor pode nos contar nesse momento? Sobre o Conselho de Segurança, sobre a situação aqui em Israel. Isso, bem perguntado. Afinal de contas, temos duas reuniões ocorrendo agora, né? A reunião que deve começar em instantes do Conselho de Segurança da ONU e a reunião que ocorre agora entre os israelenses. O senhor poderia comentar um pouquinho do termômetro da reunião em Israel, entre os ministros, que está, pelo que sabemos, bastante dividida? Bem, Israel está agora numa situação de decidir que tipo de reação vamos ter para este ataque direto do Irã sobre Israel, autoritário iraniano sobre Israel. Uma resposta vamos provavelmente fazer, não sei que tipo de resposta, que intensidade da resposta, seja militar ou seja outra, mas qualquer resposta vai ter. Agora, sobre assuntos de Conselho de Segurança, isso é uma outra coisa, porque um ataque, como disse, ataque direto de um país sobre outro, isso é um assunto que o Conselho de Segurança deve discutir, é uma coisa que pode sair com condenação, mas também com, por exemplo, decisão sobre sanções contra o atacante, ou definição de guardas revolucionárias do Irã como organização terrorista, elas que lançaram este ataque contra Israel. Então, tem muitas opções neste caso, e vamos ver que tipo de resultados vamos ter. Basília Rodrigues também está conosco aqui na entrevista. Basília, que aliás viabilizou essa conversa. Por favor, Basília. Mais uma vez, agradecer ao senhor, embaixador, pela disponibilidade de falar conosco aqui da CNN, o senhor que está em Israel. Ontem, ao vivo, aqui na CNN também, o senhor disse que ficou desapontado com o comunicado divulgado pelo Brasil, não condenando os ataques do Irã. Passadas aí 24 horas desde este momento que o senhor falou que está desapontado, como que o senhor trabalhou, então, esse sentimento? Teve conversas com pessoas do Itamaraty, falou com o ministro ou com auxiliares da assessoria especial da presidência sobre relações internacionais? O senhor acha que é caso até do senhor voltar para Israel, deixar o Brasil? Não, a ideia é... Olha, temos uma situação agora, desde ontem até lá, muitas críticas chegaram de várias entidades sobre a mensagem do Itamaraty. Não é para mim continuar esta discussão. Nós tivemos um contato com o Itamaraty, de maneira que eu sei, Itamaraty não entrou em contato conosco, seja na embaixada ou aqui no Ministério em Israel. Mas temos uma situação que temos que continuar. E a ideia é que vamos continuar da maneira possível, mais rápido que possível. Posso dizer que não é a primeira vez que as mensagens do Itamaraty não é exatamente a mesma linha que nós pensamos que deve ser, mas vamos provavelmente continuar
to agree, not to agree, digamos. Uhum. Embaixador, o senhor diz então que não é a primeira vez que as mensagens do Itamaraty não são da maneira como vocês esperam, é isso? Sim, isso é uma coisa que já acontece, e que a língua, o espírito da mensagem não é mesmo que nós que pensamos que deve ser, mas isso é uma coisa que já enfrentamos com isso por muito tempo. Estamos também com Débora Bergamasco aqui em tela. Embaixador, Débora, por favor. Embaixador, obrigada pela entrevista também. Débora aqui com o senhor. Eu gostaria de aproveitar a sua presença em Israel para contar para a gente se a situação neste momento, situação de momento no país, se é de normalidade ou não. Como é a situação nesse momento? Como está a população? Como está o povo de Israel hoje? Hoje, coisas acalmaram um pouco. Abrimos instituições educacionais, o jardim de infância. Eu levei meus netos para o jardim de infância esta manhã. Então, uma coisa que ontem foi fechado. Então, temos um tipo de normalidade que espero que vai continuar, mas isso é uma coisa que depende de coisas que vão desenvolver desta maneira ou outra. Não sabemos, seja aqui, seja lá em Irã. Se vão mandar mais um ataque, além do fato que disseram que são satisfeitos, isso é uma coisa que não posso saber neste momento, mas por enquanto a atmosfera aqui, o espírito é mais ou menos normal. Diego Pavão também está conosco na conversa, embaixador, nosso analista e editor de assuntos internacionais. Embaixador, bom dia. Muito obrigado pela participação aqui com a gente no Live CNN. Eu queria abordar com o senhor a questão da mobilização internacional diante de Israel, com Israel, diante desse ataque do Irã. Os Estados Unidos, forças aliadas, ajudaram, de certa forma, a conter esse ataque iraniano no fim de semana, mas os Estados Unidos, principal aliado, já deixaram claro que esse vai ser o máximo, o limite que os Estados Unidos podem atuar para ajudar Israel e não, por exemplo, enviar tropas ou qualquer outra coisa acima disso. A minha pergunta para o senhor vai no seguinte sentido: Israel está satisfeito com esse compromisso americano ou gostaria de mais? Em primeiro lugar, a ajuda americana foi muito importante nesta interceptação de ataque iraniano, junto com outros aliados. Isso foi uma coisa muito, do ponto de vista militar, além do ponto de vista político, foi uma coisa muito importante, porque conseguimos juntos interceptar cerca de 99% de mísseis lançados contra Israel, mísseis e drones. Agora, é claro que qualquer resposta, qualquer ação de Israel vai tomar em consideração a opinião e as atividades americanas. Isso é o aliado mais importante que Israel tem, do ponto de vista de cooperação, de abastecimento de armas e outras coisas. Então, vamos balançar entre todas as necessidades. A necessidade de reagir, por um lado, a necessidade de manter a aliação com os Estados Unidos e com outros países no outro lado, e manter o Oriente Médio de uma maneira mais estável que possível. Não queremos criar uma desestabilização mais do que já aconteceu com o ataque de Irã. Basília? Embaixador, diante de um conflito como este, duas perguntas que sempre aparecem são: como que começou, por que começou e quando que vai acabar? Imagino que não tem como o senhor calcular hoje quando vai acabar, mas sobre as razões para ter começado. O Irã diz que exerce o seu direito de autodefesa, de legítima defesa, e, em certa medida, é um mesmo argumento utilizado
por Israel para os ataques contra o Hamas. Entre ação e reação, se está se defendendo ou se está agindo, né? Ou se está fazendo com que a guerra continue a existir. Eu queria que o senhor respondesse, então, fizesse até uma avaliação. Os motivos do Irã ter atentado contra Israel encontra algum paralelo de comparação com os motivos para Israel continuar a atacar o Hamas? Você está falando sobre as relações entre Israel e Irã. Temos que, se tem uma meia hora, vamos falar sobre o início desde a Revolução Iraniana em 79. Já de lá para cá, Irã definiu Israel como um satânico que tem que destruir. E fizeram isso através de algumas maneiras, apoiaram entidades terroristas no Oriente Médio e fora do Oriente Médio. E isso não começou numa semana atrás, também não no dia 7 de outubro. No dia 7 de outubro, tivemos um ataque sobre Israel do Hamas, do Jihad Islâmica, Hezbollah, também a Houthis de Iêmen, então todos apoiados pelo Irã, tem a inspiração e a planejamento do Irã atrás disso, além de armas e treinamento e tudo. Então, isso não é uma coisa que começou hoje. Além disso, tem também a tentativa de Irã chegar a uma arma nuclear, que se eles vão obter na arma nuclear, isso muda toda a equilibração, toda a situação no Oriente Médio. Isso não vai parar em Irã, outras também vai ter. Então, todas estas coisas chegaram para este momento que este ataque do Irã sobre Israel chegou e criou uma nova etapa nas relações de Oriente Médio, Israel e Irã, e também tem, claro, influência sobre outros aliados ou proxies, digamos, do Irã que lutam contra Israel, principalmente a Hamas, que está lá na faixa de Gaza, o Jihad Islâmica junto com ele, e o Hezbollah, que enfrenta Israel do norte do Líbano. O que vai acontecer? Isso é uma questão muito difícil de atender, pelo menos para mim é difícil de atender. Espero que a lógica vai prevail, digamos, e vamos ter acalmar de coisas aqui no Oriente Médio, porque é muito fácil deteriorar para lugares que não queremos chegar para lá. Embaixador, aproveitando aqui a sua presença e agradecendo mais uma vez, visto que o senhor conversou pela primeira vez com a CNN Brasil depois de toda aquela questão diplomática envolvendo o Brasil e Israel. Até para poder embasar minha pergunta, só uma dúvida. Por quantos anos o senhor morou aqui no Brasil como embaixador de Israel? Estou lá há 2 anos e meio. E para mim é a segunda vez como diplomata em Brasil. Já estava aqui entre Copa do Mundo de 98 até Copa do Mundo de 2002. Então... E o senhor, então, morando aqui por 2 anos e meio nessa última estada. Logo... Agora, como embaixador, 2 anos e meio. Perfeito. Então, o senhor acompanhou também outros governos, outras posturas do Brasil em relação a Israel. Se nós estivéssemos hoje com outro governo que não fosse o de Luiz Inácio Lula da Silva, e sim o anterior, de Jair Bolsonaro, diante daquilo que o senhor conviveu e observou, o posicionamento do Brasil seria diferente na sua avaliação? Posso avaliar, mas acho que é melhor deixar isso para outras pessoas. Quando entrou este governo, mudou um pouco o tom das relações, mas as relações ficaram bem boas também durante o governo atual. E que tipo de reação podemos ter de outro governo? Isso é uma coisa que não quero entrar para
hipóteses nesta natureza. Pois é, e a gente, enquanto imprensa, quer, lógico, ouvir-te, mas também compreendendo que existem todas as questões diplomáticas. O senhor pretende voltar ao Brasil? Exato. Isso faz parte dos planos? O senhor volta, embaixador? Sim, no fim do mês eu voltarei para o Brasil. Voltará ao Brasil, então teremos ali novamente um encontro com o governo brasileiro e uma reconexão. A gente pode chamar de reconexão, de diplomacia? Acho que sim, não depende só em mim, mas em princípio sim. A ideia é renovar, não que paramos as relações, mas agora, por a minha presença aqui, não posso entrar em contatos físicos, mas não paramos as relações. Débora Bergamasco? Embaixador, o embaixador do Brasil em Israel também voltou para o Brasil e está sem previsão de voltar, né, de reassumir aí em loco a embaixada do Brasil em Israel. Gostaria só de saber, de diplomata para diplomata, embaixador para embaixador, como o senhor vê essa decisão do Brasil de mantê-lo aqui, especialmente nesse momento? A decisão de chamar o embaixador para consulta é a decisão do Itamaraty, do governo brasileiro, e eu não tenho nada a ver com isso. Quero dizer que eu estou aqui em Israel em férias, não que por razões que foi só por férias, não por outras razões. É para ficar com minha família durante a Páscoa. E voltarei no fim do mês para o Brasil. A decisão do Itamaraty, ou do governo brasileiro, de chamar o embaixador, isso não foi nenhuma coisa de nosso lado para interferir nesta decisão. Basília, novamente. Alguma previsão de encontro do senhor com o ministro Mauro Vieira de Relações Exteriores nessa sua volta ao Brasil? O senhor foi chamado para uma nova conversa no Itamaraty? De maneira que vai ser possível, tenho alguns assuntos de discutir, espero que vai ser possível. A última chamada aconteceu no dia 19 de fevereiro, quando fui chamado para encontrar com ele em Rio de Janeiro, no Palácio Itamaraty lá. Então já está certa esta nova reunião do senhor com o chanceler brasileiro? Não sei, quando voltarei vou saber. Vamos pedir um encontro, mas depende da agenda do ministro. Diego Pavão, mais uma vez, por favor, Diego. Embaixador, eu queria chamar a atenção para essa reunião que está acontecendo agora aí em Israel, com o gabinete de guerra entre ali os ministros, né, de Benjamin Netanyahu. Eu queria saber a avaliação do senhor sobre a questão de existir ali naquele gabinete duas alas, né? Uma ala que vai pedir um ataque mais brutal, uma resposta mais violenta ao Irã por causa do ataque de sábado, e uma outra ala pedindo moderação. Eu queria que o senhor nos mostrasse como isso pode influenciar essa divisão, como isso pode influenciar o resultado final dessa resposta ao Irã. Olha, como país democrático temos opiniões diferentes dentro do governo. Tem parte que é mais apoiando uma ação militar, outras que preferem outras maneiras de reagir ou de atuação. Enfim, tem que chegar a uma decisão e tem primeiro-ministro que vai dar a última palavra. A decisão dele, mas estas diferenças de opinião. Muda a chamada. Opa! Embaixador, desculpe, eu imagino que ele esteja nos ouvindo. Nós tivemos também um desafio igual ontem. Internet. Essa é a vida, né? Internet, nós estamos falando com o embaixador, ele está neste momento ao vivo em Israel, é o embaixador brasileiro, Daniel Zonshine, e até esclareceu que ele está em Israel porque está de férias e que não tem conexão com a questão diplomática que nós estávamos aqui tratando. Embaixador, agora voltamos a ouvir-te, por favor.
Sim. Se quiseres, Sim, por não, favor, só continuar. eu disse que dentro do nosso governo tem vozes diferentes, tem opiniões diferentes, tem tendências diferentes, cada um com a ideia e a solução dele, mas enfim vamos chegar para uma decisão. Tem primeiro-ministro e a última palavra vai ser dele. Tem um gabinete mais pequeno, menos pessoas que vão decidir as coisas e o governo todo que vai apoiar, espero, este tipo de resultado. O senhor pode Decisão. abrir conosco qual é a sua opinião? O que Israel deve ou deveria fazer numa situação como esta, na sua avaliação? Minha opinião não é uma opinião que... Olha, enfim, queremos chegar para um Oriente Médio mais estável, digamos. Não queremos nenhuma confrontação com ninguém. Só que nem sempre depende de nós. E quando tem outras forças ou entidades que tentam atacar ou desestabilizar o Oriente Próximo, vamos reagir. E uma das coisas que temos que manter é a habilidade de reagir em caso que vamos ser atacados. Como aconteceu no dia 7 de outubro, que infelizmente não estivemos bastante prontos e sucesso do Hamas neste ataque brutal sobre Israel foi mais do que foi expectado. Mas a minha opinião é que temos que manter uma vida mais calma e mais balançada aqui no Oriente Próximo. Muito bem, eu agradeço aqui grandemente a entrevista do embaixador Daniel Zonshine. Para que nós possamos encerrar, lhe faço aqui uma última questão, ouvindo e tendo a oportunidade de ouvir todo o seu gabarito e conhecimento. Embaixador, como um país sair em defesa de quem sofre, tanto em Israel quanto na faixa de Gaza ou no território da Cisjordânia, até porque a gente não pode generalizar, né? E vocês lidam muito com isso. Não é a totalidade do território que está envolvida com ataque ou com esses grupos radicais, mas como a diplomacia sugere ou gostaria que fosse essa divisão, defender quem passa fome e sofre, por exemplo, na faixa de Gaza e ao mesmo tempo separar dos integrantes do Hamas? Isso é uma coisa que não é fácil. Israel está fazendo um esforço muito grande do ponto de vista de ajudar e diminuir este sofrimento e com toda a ajuda humanitária que entra. Não é fácil organizar isso, não é fácil verificar que a ajuda realmente chega para onde precisa chegar e não está caindo nas mãos de Hamas para outros usos e não está vendida e tudo lá. Enfim, temos que chegar para uma solução diplomática. Solução política e não, além de parte militar, que ainda não terminou, temos que chegar para uma situação que a faixa de Gaza não vai continuar a ameaçar Israel e que as pessoas na faixa de Gaza podem voltar para para vidas mais relevantes, normais, como eles merecem. O problema de separar entre o Hamas e as outras pessoas que não são envolvidas neste conflito não é fácil e demanda muitas forças do lado de Israel, do lado de outras entidades, do Egito, dos Estados Unidos e de outras. A situação é difícil. A situação é difícil e o fato que Hamas ainda continua a lutar contra Israel e ainda continua a manter 133 reféns que foram sequestrados no dia 7 de outubro e mais de 6 meses que estão lá nos túneis do Hamas. Tudo isso complica as coisas. Se o Hamas
vai sair da faixa de Gaza, acho que a maioria dos problemas vão ser resolvidos. Mas quando o Hamas ainda continua a liderar, ou controlar, monitorar o que acontece lá, de uma maneira que não é nada com democracia, uma coisa que nós consideramos um governar de uma maneira que está olhando as necessidades dos cidadãos, isso complica as coisas de uma maneira que é difícil resolver. Muito importante ouvir. Te agradeço novamente aqui, Daniel Zonshine, a disponibilidade da entrevista, embaixador de Israel aqui no Brasil. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada.